Você acorda, olha para o espelho e comete o maior erro que um homem pode cometer. Você acredita que os detalhes não importam. A sociedade moderna ensinou a você uma mentira perigosa, a de que o cuidado pessoal, a atenção à própria imagem e a disciplina com o próprio corpo são meras vaidades superficiais. Mas há um segredo, uma verdade oculta que apenas 1% dos homens entende. O cuidado diário não tem absolutamente nada a ver com tentar impressionar os outros. Trata-se da mais pura e agressiva forma de blindagem psicológica. Neste exato momento, se você se negligencia, você não está sendo autêntico, você está apenas sinalizando derrota para o universo. Hoje, vamos explorar o motivo avassalador pelo qual você deve se cuidar todos os dias, baseado em 8 lições cruciais do estoicismo moderno. Isso não é sobre moda ou aparência, é sobre superioridade mental e o domínio absoluto sobre as suas emoções. Você está entre os poucos capazes de suportar essa verdade. Deixe nos comentários agora mesmo. Você domina a sua manhã ou a preguiça domina você? Os homens de hoje estão perdidos em um oceano de estresse silencioso e expectativas irreais. Eles se sentem esmagados pelas demandas do trabalho, pelas pressões financeiras e pela total falta de previsibilidade do mundo moderno. E qual é a primeira coisa que desmorona quando um homem perde o controle de sua vida? A sua própria apresentação física. O homem moderno desiste do próprio corpo, da postura e do asseio porque, no fundo, ele sente que já perdeu a guerra. Ele abraça a negligência física como uma bandeira branca, uma rendição silenciosa ao caos que o cerca. Mas a sabedoria que moldou os maiores imperadores e generais não foca em mudar o mundo lá fora. A verdadeira força nasce quando você percebe que a única verdadeira jurisdição que você possui é sobre si mesmo. O estoicismo hoje não é sobre vestir uma túnica e filosofar em praça pública. É sobre agir com frieza, ordem e precisão em um mundo enlouquecido. É sobre usar a disciplina física como o primeiro e mais impenetrável muro de contenção contra a ansiedade e a fraqueza. A grande ilusão que aprisiona os homens fracos é a ideia de que a aparência é superficial. Eles dizem que o que importa é apenas o interior, que o intelecto e o caráter são os únicos pilares de um homem de valor. Isso é uma meia-verdade, e meias-verdades são as piores mentiras. O seu exterior é a vitrine exata de como está a sua mente. Se a sua mente é um templo de disciplina, o seu exterior reflete essa ordem. Quando você permite que a sujeira, o desleixo e a preguiça tomem conta da sua aparência, você está permitindo que o caos se infiltre no seu intelecto. Aqui entra a nossa primeira lição. O ritual de preparação é um ato de domínio interno. Ao lavar o rosto, alinhar a sua postura e se apresentar de forma digna logo pela manhã, você não está apenas limpando a pele. Você está lavando a fraqueza de ontem e declarando guerra à procrastinação. É um micro-triunfo mental. Eis o que diferencia o homem forte dos demais. O homem forte cria o próprio clima interno através de ações externas precisas. Ele não espera sentir vontade de ser disciplinado. Ele impõe a disciplina ao próprio reflexo, sabendo que a mente acabará obedecendo. Pense no conceito psicológico da teoria das janelas quebradas. Se um prédio tem uma janela quebrada e ninguém a conserta, logo todas as outras janelas serão destruídas, porque o ambiente sinaliza abandono. O seu corpo e a sua rotina pessoal funcionam exatamente com essa mesma regra implacável. Um dia sem fazer a barba por preguiça, uma semana usando roupas amassadas porque você não se importa, e logo essa mesma negligência infecta as suas finanças, os seus relacionamentos e as suas decisões críticas. O desleixo físico é a primeira janela quebrada da sua mente. O homem estoico não permite que a primeira janela seja quebrada. Ele mantém a ordem diária porque sabe que a sua mente capta todos os sinais que ele mesmo emite. Quando você se veste de maneira impecável e cuida dos seus detalhes, a sua postura muda.
A sua respiração se torna mais controlada. Você se torna perigoso no melhor sentido da palavra. Você se transforma em uma fortaleza. Muitos acham que estar bem cuidado é buscar validação externa. Errado. É estabelecer um padrão de excelência inegociável para si mesmo. Chegamos à nossa segunda lição: o respeito à própria existência. A natureza deu a você um único veículo para atravessar esta vida, que é o seu corpo físico. Deixá-lo apodrecer em desleixo é um insulto direto ao privilégio de estar vivo. O estoicismo nos ensina que a virtude é o bem mais alto, e a virtude começa com a excelência pessoal. Quando você separa 30 minutos do seu dia para exercitar o seu corpo, alinhar a sua aparência e cuidar da sua higiene mental e física, você está dizendo ao universo que você valoriza a si mesmo mais do que valoriza o sono passageiro ou o conforto da preguiça. Esse é o momento em que a resiliência é forjada. O homem mediano acorda e reage ao mundo de forma atrasada e desesperada. O homem de poder acorda e prepara as suas armas em silêncio. Ele encara a água fria. Ele usa ferramentas simples para alinhar os seus traços. A mensagem psicológica que ele grava em seu subconsciente é poderosa. Eu sou a prioridade. Eu comando o início deste dia. Eu sou a ordem. Eis o que diferencia um homem forte do resto: o respeito silencioso e letal que ele tem por si próprio. O autocuidado funciona como um escudo térmico contra o julgamento externo. Vivemos em um mundo onde todos estão sendo avaliados o tempo todo, quer queiramos, quer não. A terceira lição reside na compreensão do controle. Você não pode controlar as opiniões alheias, as críticas injustas ou a inveja daqueles que falharam. Mas você tem controle total sobre o impacto visual e a energia de autoridade que você emite ao entrar em uma sala. Um homem que cuida de si mesmo, que tem um corte de cabelo alinhado, que cheira a decência e se move com propósito, desarma os seus oponentes antes mesmo de abrir a boca. Ele cria uma barreira psicológica que impede que pessoas de baixo valor o ataquem facilmente. O desleixado, por outro lado, atrai desrespeito porque ele próprio se desrespeitou primeiro. Não há como exigir que o mundo lhe dê crédito quando o seu próprio reflexo mostra falência moral e física. O estoico compreende a dualidade da percepção. Ele não liga para o que os outros pensam em essência, mas usa a percepção humana como uma ferramenta para facilitar o seu caminho na sociedade. A ordem física impõe respeito sem precisar gritar. Existe um poder oculto na rotina repetitiva do cuidado pessoal. O homem moderno odeia a repetição. Ele quer novidades e atalhos rápidos. No entanto, a quarta lição estoica afirma que a força verdadeira não está na intensidade ocasional, mas na constância absoluta. Fazer a mesma rotina de higiene e cuidado todas as manhãs, não importa o quão cansado ou triste você esteja, constrói um músculo mental chamado de estabilidade emocional inabalável. Quando uma crise atinge a vida de um homem fraco, a primeira coisa que ele abandona é a sua rotina matinal. Ele afunda na depressão do moletom e do sofá. Mas quando a crise atinge o homem treinado na filosofia estoica, ele usa a sua rotina de cuidado pessoal como uma âncora. O mundo pode estar desabando, as ações podem cair, as pessoas podem trair, mas aquele momento diante do espelho, arrumando a si próprio, permanece sagrado e inalterado. Ele prova a si mesmo que nada lá fora é capaz de destruir o núcleo de quem ele é. Eis o que diferencia o forte: a capacidade de manter o padrão interno intacto, independentemente das chamas que queimam ao seu redor. Muitas vezes, a sobrecarga mental que sofremos é simplesmente um reflexo do ruído físico ao nosso redor e em nosso próprio corpo. Chegamos à quinta lição: o ato de organizar o corpo para clarear a mente. Quando você se limpa, faz a barba, corta as unhas, veste roupas que caem com perfeição nos seus ombros, você não está apenas removendo a sujeira física,
você está removendo a névoa psicológica. Existe uma conexão neurológica direta entre a sensação de estar limpo e preparado e a capacidade de focar em tarefas complexas. Tentar resolver grandes problemas da vida enquanto você se sente sujo, inadequado e fisicamente descuidado é como tentar dirigir um carro de luxo com o para-brisa coberto de lama. A visão fica comprometida. O homem que subestima o poder tático do banho e da arrumação pessoal está negando a si mesmo a clareza mental necessária para dominar os seus negócios e os seus relacionamentos. O ritual matinal de cuidado é a limpeza do seu para-brisa mental. Após esse processo, a sua mente para de focar no desconforto físico e passa a focar na dominação do dia. A disciplina com os detalhes afasta a ansiedade sorrateira que devora a masculinidade. A ansiedade prospera no caos, naquilo que deixamos para trás, na falta de previsibilidade. A sexta lição nos mostra que a previsibilidade controlada é uma arma. O ato de cuidar de si todos os dias fornece ao seu cérebro uma prova tangível de controle. Quando você controla a navalha no seu rosto, ou o nó da sua gravata, ou até mesmo o alinhamento da sua camisa básica, o seu sistema nervoso entende a seguinte mensagem: nós estamos no controle das pequenas variáveis. Isso reduz drasticamente a resposta de medo do cérebro frente às grandes variáveis do mundo, como a economia ou a política corporativa. Você começa o dia vencendo nas coisas pequenas e indiscutíveis. É por isso que os militares exigem botas brilhando e camas perfeitamente arrumadas. Não é pelo brilho do sapato, é pelo condicionamento da mente para a ordem antes que a guerra comece. O homem comum zomba disso, chamando de rigidez inútil. O homem de elite sabe que essas pequenas vitórias silenciosas são exatamente as pedras que constroem o império da sua mente inabalável. Há um mito de que o sofrimento e o desapego total significam profundidade filosófica. Muitas pessoas acreditam que ser profundo é andar rasgado, não se importar com o dinheiro e não olhar no espelho, vivendo apenas para os pensamentos. O estoicismo quebra essa falácia com a sétima lição: o equilíbrio perfeito entre não depender do luxo e manter um padrão implacável de excelência. Um verdadeiro estoico poderia viver em uma caverna com trapos se fosse forçado pela vida, e sua mente não sofreria. Mas enquanto ele vive na sociedade, ele joga o jogo com maestria. Ele usa as ferramentas da sociedade a seu favor. O seu corpo cuidado e elegante não é o seu mestre, é o seu servo. Ele cuida do seu servo físico com o máximo rigor para que este o represente bem em qualquer batalha. Deixar de se arrumar sob a desculpa de ser muito intelectual ou espiritualizado é apenas uma camuflagem covarde para a preguiça. O homem forte assume a responsabilidade total por como ele é percebido. Ele não se apega à imagem, mas ele entende perfeitamente o peso magnético que uma imagem alinhada e resoluta possui no subconsciente das outras pessoas. O autocuidado diário é, fundamentalmente, uma conversa invisível e solitária que você tem com o seu futuro eu. Quando você gasta tempo se cuidando, você está investindo no seu bem-estar futuro. Isso nos leva à compreensão mais profunda sobre a gestão do tempo. Aquele que diz que não tem tempo para se cuidar pela manhã está, na verdade, dizendo que não é valioso o suficiente para merecer o próprio tempo. Pense nessa dura realidade por um segundo. Você dedica 8, 10 horas para enriquecer o seu chefe ou clientes. Você gasta horas rolando telas de celulares para dar lucro às redes sociais. Mas você afirma não ter 20 minutos para honrar o próprio corpo e mente. Isso é a definição máxima de escravidão mental. O homem livre toma de volta os seus minutos. Ele se tranca no banheiro e o mundo tem que esperar. Esse tempo é sagrado. É o momento de afiar a espada. Eis o que diferencia a força da mediocridade. O homem fraco doa todo o seu tempo para os outros e se contenta com as migalhas. O homem forte se paga primeiro com tempo, cuidado e disciplina,
servindo ao mundo apenas a partir da sua abundância. O corpo humano é um registro implacável das suas decisões passadas e da sua atitude mental presente. A forma como você corta o seu cabelo, a maneira como a sua roupa se ajusta, a limpeza dos seus calçados e o cuidado com a sua pele contam a história da sua tolerância para o fracasso. E aqui não falamos de envelhecimento natural, mas de desistência. A oitava lição do estoicismo sobre o autocuidado é transformar-se em uma força inabalável através dos juros compostos da disciplina. Você não se torna extraordinário da noite para o dia. A força interior maciça é acumulada dia após dia, ritual após ritual. Quando você realiza o seu cuidado pessoal de forma exata na segunda-feira, você está ganhando confiança. Quando repete o mesmo nível de precisão no domingo, enquanto todos estão relaxados e desleixados, você se destaca em um nível mental superior. Essa constância cria uma espinha dorsal psicológica tão rígida e poderosa que, quando o mundo tenta quebrar você com insultos, traições ou perdas de negócios, você simplesmente não dobra. Você aprendeu a ser firme todos os dias com o espelho. A vida lá fora não consegue assustar quem domina a si mesmo. Vamos nos aprofundar na barreira do espelho. O espelho é o objeto mais temido pelo homem fraco moderno. Ele evita olhar profundamente nos próprios olhos enquanto faz a barba ou lava o rosto. Ele desvia o olhar porque o reflexo cobra a verdade. O autocuidado estoico exige que você se encare, não de forma narcisista, admirando os próprios músculos ou o próprio rosto de maneira fútil, mas com a precisão de um auditor. Onde eu estou falhando? Onde eu deixei a preguiça vencer hoje? O ritual diário é uma auditoria de caráter. Ao cuidar de si, você estabelece um contrato de honestidade absoluta com o seu reflexo. Não há como mentir para o espelho. Se você bebeu demais na noite passada, seu rosto mostrará a fatura. Se você não dormiu por estar escravo das telas, seus olhos o denunciarão. O homem estoico usa esse momento para corrigir a rota. Ele limpa as falhas, ajusta o que pode ser ajustado fisicamente e promete não repetir a fraqueza internamente. O autocuidado se torna o tribunal silencioso, onde o homem de valor julga a si mesmo severamente, para nunca ser julgado com razão pelos tolos do lado de fora. Outro aspecto ignorado é o poder da textura e da postura gerada pela sua vestimenta e cuidado diário. Quando um guerreiro vestia a sua armadura no passado, o peso do metal nos seus ombros ativava instintos de combate e alerta no seu cérebro. Hoje, nós não usamos cotas de malha, mas a psicologia do vestuário permanece exatamente a mesma. Quando você toma um banho revigorante e veste roupas alinhadas, com um tecido firme e bem cortado, mesmo que seja apenas para trabalhar em casa ou resolver problemas simples, o seu corpo assume uma postura de autoridade quase automática. As suas costas ficam mais retas. O seu peito se projeta sutilmente. A forma como você digita ou fala no telefone muda. Você está fisicamente lembrando o seu sistema nervoso de que você está no campo de batalha, pronto e afiado. O homem que passa o dia de pijama e com o rosto por lavar, sinaliza ao seu cérebro que ele está na cama do hospital, doente e indefeso. A sua produtividade cai e a sua agressividade competitiva desaparece. O homem de elite sabe que a guerra psicológica exige o uniforme certo todos os malditos dias. A ilusão do excesso de conforto é o veneno definitivo para o espírito masculino. A sociedade atual adora vender a ideia de que o objetivo supremo da vida é ficar confortável o máximo de tempo possível. Roupas frouxas, ausência de esforço estético, o abandono da gravata, da postura e do peso das obrigações formais. Mas a filosofia estoica reconhece o excesso de conforto como o corredor da morte para a disciplina e a criatividade humana. Quando você exige de si mesmo um padrão alto de cuidado pessoal, você está ativamente rejeitando o conforto letárgico. Escolher cuidar de si de forma meticulosa requer esforço diário.
requer prestar atenção em detalhes que a maioria considera tediosos. É exatamente por causa desse pequeno desconforto de fazer a coisa certa, quando ninguém está cobrando, que o músculo da sua vontade se desenvolve. O homem que aceita o incômodo de se manter impecável está, sem saber, treinando a mente para suportar desconfortos muito maiores nos negócios e na vida pessoal. Ele vence a gravidade do comodismo com pequenas atitudes inegociáveis. Pense nas pessoas que mais admiramos nos momentos difíceis, nos líderes inabaláveis. Eles não parecem despenteados e confusos quando o navio está afundando. Eles aparecem firmes, contidos, transmitindo uma imagem de estabilidade absoluta. O seu dever como homem forte e um pilar para a sua família e amigos é exalar essa mesma estabilidade. E você não exala isso apenas com palavras bonitas, mas primariamente através da sua imagem visual. Quando as pessoas que dependem de você veem que você abandonou a si próprio fisicamente, o medo se instala nelas. Elas percebem instintivamente que o capitão perdeu o controle do leme. Por outro lado, quando a crise atinge o pico e você aparece perfeitamente asseado, com os ombros largos, os cabelos no lugar e uma expressão gélida, você transmite a mensagem mais poderosa que um líder pode transmitir sem abrir a boca. Eu ainda domino a mim mesmo e, portanto, eu irei dominar esta situação. O cuidado pessoal não é sobre atrair olhares. É sobre projetar segurança inabalável em um mundo que sofre de ataques de pânico constantes. Existe uma purificação profunda na rotina física. Considere a água. O estoicismo e várias outras correntes filosóficas ancestrais entendem a água não apenas como limpeza física, mas como um reinício mental. O homem que entende o valor tático do autocuidado não toma um banho pensando de forma distraída. Ele usa aquele momento para praticar a atenção plena estoica. A água fria na espinha serve para despertar os nervos e silenciar os murmúrios das queixas internas. A temperatura obriga a mente a focar no presente absoluto. O sabão limpa a inércia. Ao secar-se vigorosamente com a toalha, o homem sente a sua própria existência na fronteira de sua pele. Ele lembra que ele é real, que o seu impacto no mundo é real e que a sua mortalidade é certa. É o famoso memento mori aplicado ao banheiro. Lembre-se que você vai morrer. Portanto, limpe a sua fraqueza e levante-se como um homem digno no dia de hoje, porque ele pode ser o seu último de fato. A rotina banal torna-se assim um campo de treinamento avançado de presença e força filosófica. A falsa superioridade daqueles que dizem odiar regras. Há muitos homens hoje em dia tentando provar o seu espírito rebelde e autêntico justamente por serem mal cuidados. Eles dizem que não seguem as imposições estéticas do sistema. Eles acham que ter uma aparência caótica é o ápice da inteligência e do livre pensar. O estoico observa isso com um sorriso frio. Ele sabe que a rebeldia sem disciplina é apenas a birra de um adolescente disfarçado de homem adulto. O verdadeiro desafio, a verdadeira rebeldia em um mundo moderno e degenerado que encoraja homens fracos e flácidos, é ser o oposto absoluto da fraqueza. É ser estruturado. É estar fisicamente denso, limpo e com olhar focado. Ser disciplinado e estar bem arrumado hoje em dia é o maior ato de revolução silenciosa que você pode cometer. Você recusa a narrativa de que o homem é uma criatura superada e desprezível. Você se eleva, através do próprio esforço pessoal, acima da maré de mediocridade que devora os homens que acreditam na mentira da rebeldia desleixada. Eis a marca da superioridade. Tornar-se forte enquanto o mundo tenta mantê-lo dócil e feio. Vamos falar sobre o magnetismo silencioso que o cuidado constante gera nos seus relacionamentos sociais. Quando você estabelece esse nível de estoicismo focado no cuidado de si, as pessoas ao seu redor sentem a diferença na energia. Homens fracos tentam impor poder levantando a voz,
interrompendo as pessoas em reuniões, tentando parecer importantes com palavras rápidas. Mas o homem que já domina a sua própria forma física e a sua rotina, o homem que se cuida de forma agressiva mas calada, possui uma gravidade natural formidável. Quando ele entra na sala perfeitamente preparado, ele não precisa levantar a voz para que todos notem a sua presença. O cuidado meticuloso com a aparência indica a atenção aos detalhes. As pessoas ao redor subconscientemente traduzem isso da seguinte forma: se esse homem se importa com a precisão, até mesmo na dobra de sua manga e no alinhamento de seu asseio, ele terá a mesma precisão cirúrgica ao tratar de negócios, de segredos e de estratégias difíceis. O autocuidado diário é o currículo não falado mais poderoso que você apresentará em qualquer lugar que pisar. Um ponto crucial que o 1% entende perfeitamente é a separação entre o que você consome e o que você pratica. Gastar rios de dinheiro em cremes fúteis e marcas caríssimas para mostrar o logotipo na camisa não é autocuidado. Isso é escravidão à opinião alheia. O estoico abomina a ostentação. O foco aqui é totalmente diferente. É a qualidade rústica do hábito. O sabão pode ser barato, mas a dedicação diária é extremamente cara e rara. A sua camisa pode não ter marca alguma, mas ela está sempre perfeitamente limpa, com cheiro neutro, e o caimento valoriza o trabalho físico que você constrói na academia. A verdadeira elegância masculina não custa dinheiro, custa disciplina brutal. É o fim da barriga estufada pelo excesso de prazeres baratos. É a pele descansada por não passar noites em vícios. A sua saúde, refletida diretamente na sua aparência, torna-se a sua verdadeira assinatura de luxo inacessível para as massas. O dinheiro não compra o olhar perfurante de um homem que se domina há milhares de dias consecutivos. Esse olhar é forjado na paciência da sua rotina diária em segredo. Essa estrutura mental o prepara para não aceitar o desrespeito de ninguém. Quando você dedica tempo aprimorando o seu corpo e o seu cuidado pessoal, o seu senso de valor interno aumenta para níveis intransponíveis. Você deixou o seu suor na academia e a sua concentração diante do espelho. Você não vai aceitar passivamente que um colega de trabalho tente pisar em você. Você não vai permitir que um relacionamento tóxico sugue as suas energias. A psicologia do autocuidado ensina que o espaço onde você habita, sendo a sua própria pele, é terreno sagrado conquistado com a luta diária contra o comodismo. Quem se trata como um rei, em silêncio e nas trevas do amanhecer, tem um escudo automático contra parasitas e chantagistas emocionais. A pessoa tóxica sempre procura o alvo fraco e desleixado. Ela foge do homem que transborda a ordem física e mental, porque a luz dessa ordem expõe a escuridão caótica dela. A sua disciplina matinal é um repelente para mentes doentes e pessoas de baixa estirpe. A oitava e última lição da nossa jornada estoica é a síntese suprema de tudo. O seu corpo e a sua aparência são o templo supremo da sua racionalidade e lógica. Como disse o imperador Marco Aurélio e os antigos filósofos da coragem, o Logos, a razão que governa o universo, habita em mentes lúcidas. E uma mente lúcida exige um recipiente de honra, o seu corpo. O cuidado que você tem todos os dias não é o fim em si mesmo. Ele é apenas a ponte blindada para que o seu intelecto opere no nível de gênios. Ao rejeitar o caos visual, o desleixo e a fraqueza, você permite que a lógica crua, a estratégia pura e a serenidade fria fluam livremente em suas atitudes diárias. Você não tem espaço mental gasto pensando no incômodo do seu terno sujo. Toda a sua energia se volta para conquistar mercados, expandir o intelecto e defender os seus valores. O autocuidado é o pedestal robusto que eleva as suas ideias acima da poeira rasteira em que vivem os covardes. Assumir a responsabilidade total pelas suas rotinas diárias e pela sua apresentação não é vaidade.
É o passo final para garantir a imortalidade do seu espírito na memória das pessoas com as quais você lida todos os dias. O que você aprendeu hoje não é apenas sobre se arrumar de manhã. É sobre o poder aterrorizante de se dominar em um mundo projetado para torná-lo dependente e fraco. A partir de hoje, o espelho da sua casa não é mais um objeto de passagem. Ele é o portal de onde você extrai a força implacável antes de entrar na guerra da vida. Você agora possui a vantagem secreta que diferencia os líderes dos subordinados. A estabilidade emocional enraizada na ordem física extrema. Se a fraqueza e a preguiça baterem à sua porta amanhã cedo, use a água, a navalha, a disciplina e o silêncio para aniquilá-las. Agradeço por estar aqui e se elevar ao lado do 1% que compreende essas palavras. Inscreva-se neste canal se o seu destino é dominar e não ser dominado. Envie este vídeo para aquele amigo que precisa recuperar a própria postura. Agora, eu deixo o desafio e a pergunta final que revelará o seu verdadeiro caráter. Qual hábito inútil da sua rotina atual você vai queimar definitivamente amanhã pela manhã? Responda nos comentários se tiver coragem de assumir o compromisso público com a sua grandeza.